verdade, quando saiu Costa, puxado. Vai ser esmolhado. Pessoal, boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, essa plateia muito qualificada que nós estamos hoje no nosso Economia em Pauta. O Economia em Pauta é um evento do Conselho Regional de Economia que acontece sempre na terceira terça-feira de cada mês, aqui no Plaza São Rafael, às 18h30. Sempre trazemos temas da atualidade, né? E sempre também com economistas de ponta, especialistas nos assuntos. Às vezes trazemos jornalistas juntos, às vezes também profissionais da área, para gerar um debate legal. Tá? Outra coisa que eu queria convidar vocês hoje nós começamos as comemorações, né? Sábado foi Dia do Economista, e essa palestra faz parte da nossa comemoração do Dia do Economista, e nós estamos lançando a TV Corecon RS. Nesse canal, no canal do YouTube, onde nós vamos estar postando todos os nossos vídeos, inclusive essa palestra vai estar postada lá para vocês assistirem, ou pessoas que não estiverem aqui, que vocês quiserem mandar o link, vai estar disponível lá. Tá? Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vinícola Laurentia, Água Sarandi, o Plaza São Rafael, que se não fossem eles, também nosso evento não aconteceria. Muito obrigado. E também gostaria de convidá-los para estar conhecendo todos os demais canais de comunicação do Conselho Regional de Economia, nosso canal do Facebook, nosso site. Nós estamos promovendo outros eventos, cursos e uma série de integrações no estado do Rio Grande do Sul inteiro para os economistas. Hoje, né, quero agradecer a presença do economista Odi Cunha. A Odi é pós-doutora em Economia pela Universidade da Colômbia, em Nova York. Foi presidente da Fundação de Economia e Estatística, secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, consultor sênior do Banco Mundial e diretor dos bancos JP Morgan e BTG Pactual. Odi, obrigada, seja bem-vindo e tudo contigo. Deixa eu só dar mais um recadinho. Ao final, gente, nós vamos abrir um espaço para perguntas e depois são todos convidados para um coquetel que vai ser ali embaixo, na escadaria aqui embaixo, tá? Obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Queria agradecer ao presidente Simone e ao Conselho Regional de Economia pelo convite. Para mim sempre é uma satisfação poder voltar aqui a Porto Alegre, e principalmente estando junto com colegas aqui de profissão. O que eu vou tentar fazer aqui é falar rapidamente, em 40 minutos, alguma coisa assim, para deixar um debate depois, sobre cenário global, desafios que eu vejo da economia brasileira dentro do atual cenário macroeconômico, mas vou tentar fazer isso saindo um pouco só da discussão conjuntural desse momento, mas tentando ver a minha percepção, pelo menos, dos desafios que a economia brasileira hoje tem dentro de uma trajetória mais longa, né, e comparando essa trajetória com a trajetória global, né, e com os desafios da economia global também. Aqui, esse primeiro gráfico, esse primeiro quadro, né, eu gosto de utilizar só para dar uma perspectiva atual relativa das diferentes economias no mundo, né? Sempre quando a gente fala, olha, o Brasil está com uma dificuldade de crescimento econômico, o mundo tem uma dificuldade pós-crise de 2008 de continuar a vislumbrar uma continuidade de crescimento econômico, ou há uma crise na Europa, ou a China tem uma grande dificuldade, ou os Estados Unidos apresentam dificuldade de retomada de crescimento econômico, e por isso a taxa de juros está baixa. Sempre quando nós avaliamos e escutamos recentemente discussões sobre a conjuntura macroeconômica, quais são os riscos globais da conjuntura macroeconômica para o crescimento brasileiro, como isso impacta o Brasil,
Muitas vezes eu sinto um pouco de falta de nós olharmos isso numa perspectiva relativa, ou seja, é fato de que a economia global, desde 2008, se encontra num momento onde as dificuldades para recuperar um ritmo de expansão de crescimento econômico, como existia até 2008, são maiores, né? Uma série de desafios, eu vou comentar rapidamente aqui, mas é importante entender que essa economia se encontra em estágios diferentes, né? Cada uma das economias no mundo tem estágios diferentes. Então, os Estados Unidos têm dificuldade de retomada de crescimento econômico, os anos têm. Mas que economia é essa? Uma economia de 55, todos 55 mil dólares de renda per capita. Né? O Japão tem uma estagnação econômica de décadas? Tem, é verdade, mas que economia é essa? Uma economia de quase 40 mil dólares de renda per capita. Né? A mesma coisa na Europa, né? A maioria das economias europeias, né, estão nessa faixa aí das mais desenvolvidas, de 40 a 50 mil dólares de renda per capita. Mesmo as mais problemáticas, como Portugal e Espanha, estão aí na sua faixa próxima de 30 mil dólares, Espanha um pouco mais, Portugal em torno de 27, 28 mil dólares. Né? A economia vista como uma maior dificuldade, né, dentro do cenário europeu, do cenário global, e que recentemente trouxe tantas dores de cabeça para a economia como um todo, entre a economia europeia, né, que a economia grega também é uma economia aí próxima de 20 mil dólares de renda per capita, e tida como uma economia em maior dificuldade porque foi uma sociedade que envelheceu antes de ficar rica como outras. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque quando nós olhamos para o Brasil, a dificuldade ou um cenário mais complexo de retração da atividade econômica pega um país de renda média, né? Renda média baixa ou renda média dentro desse cenário, não é a África, né? Que é esse quadro amarelo aí de economias abaixo aí de 5 mil dólares de renda per capita. Aqui é a renda per capita em paridade de poder de compra, né? Para fazer dados equivalentes. Então eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala no mundo, eu acho que esse é um primeiro ponto. Todas as variáveis que se olham hoje, seja do ponto de vista conjuntural, seja do ponto de vista mais estrutural de longo prazo. Se a gente olhar para a trajetória de demografia, né, que é uma variável importante para entender o crescimento econômico, mas mais a longo prazo, a trajetória de produtividade, ou fenômenos, variáveis macroeconômicas mais significativas para entender o crescimento de curto prazo, né, como o tamanho do endividamento dos países, situação fiscal, tudo leva a crer que o mundo deve crescer menos. Né? Se não houver uma deterioração maior do cenário global, né? Se a China não desacelerar demais, se não houver mais nenhum efeito negativo de ajustamento na Europa, como crise bancária na Itália ou alguma coisa do tipo, né? Se a economia americana não retrair de novo, ou não patinar demais no crescimento econômico, se não tiver nenhum problema financeiro, ou seja, se não tiver nenhum risco exagerado no crescimento global, e a economia continuar numa trajetória de recuperação lenta, mas de recuperação, mesmo assim ninguém está esperando um crescimento global robusto em relação ao que foi o crescimento global até 2008. Né? Para o próximo ano, tanto o Banco Mundial quanto o FMI estão imaginando uma coisa como 2,5%, 2,6% de crescimento econômico. Né? Então, esse é um ponto. Agora, quando nós colocamos isso em perspectiva relativa, de novo, por isso que eu gosto de olhar para esse quadro global em termos de nível de renda per capita. Será que é tão dramático os Estados Unidos não crescerem mais como no ciclo anterior, a 4 ou 4,5, e crescer a 2, 2,5 ou 1,5, né, com uma economia de 55 mil dólares de renda per capita? Ou a Europa crescer a 1, 1,5, né, uma média aí de 35 a 40 mil dólares de renda per capita, mas certamente é dramático ou bem mais complexo para um país ao nível de 15, 14, 13 mil dólares de renda per capita como o Brasil. Então o primeiro ponto é que o mundo performou bastante bem, né, bastante bem ao longo das últimas décadas, e eu gosto de comentar essa evolução global, porque para quem gosta de olhar a história econômica, né, que tem começado a ficar como um tema mais moderno, aí, eu diria, nos últimos anos, né, mesmo que os macroeconomistas, talvez há 10, 15 anos atrás, olhassem para a história econômica
pouco de desdém, não é propriamente a palavra, mas assim, macroeconomistas que olhavam mais para a conjuntura macroeconômica, para modelos de curto prazo, começam também a olhar e tentar entender a história de crescimento econômico, né, de uma maneira, olhando para séries mais longas. E vários bons historiadores, né, econômicos que usam dados que eu acho que são os mais confiáveis, a gente consegue compreender que a evolução da civilização humana, né, durante milênios ou séculos, conviveu com uma escassez relativa muito grande, com pobreza mesmo. Né? Se a gente pega até o início do século XIX, a renda média, as estimativas de renda média per capita global, elas foram quase como uma linha reta, né, ao longo do tempo, com alterações de sociedades hegemônicas. Né? Então, diferentemente em alguns momentos na Ásia ou a sociedade romana, isso se deslocava para alguns outros países, mas a economia global como um todo ela não foi uma economia de geração de grande prosperidade. Né? E esta renda média que ficou estagnada em torno de $3, ela a partir do início do século XIX, a partir do início, ela começa a crescer quase que exponencialmente. Né? Então a geração de riqueza nos últimos 2 séculos foi muito intensa, e particularmente nas últimas 4, 5 décadas no mundo. Né? O interessante também é que essa, claro, com diferenças, como nós vimos nesse mundo que é muito diferente hoje, o mundo como um todo, de maneira geral, ele ficou significativamente mais rico. Né? Mesmo caso que eu dei agora do Brasil, que é um país de renda média, é um país que deixou de ser pobre, gerou bastante riqueza, mas cresceu a um ritmo mais baixo do que outros. Alguns países fizeram essa história com imenso sucesso, como os Estados Unidos, né, que saiu desses $3 de renda per capita média diária para algo como $130 de renda per capita média diária, e aqui são números comparáveis, né, mesmo valores comparáveis ao longo do tempo. Não só isso, na mesma história, alguém pode falar que o mundo, bom, mas o mundo ficou mais rico, mas ainda há muita pobreza. Há muita pobreza, sim, do ponto de vista absoluto, né? O número de pobres, evidentemente, não cresceu, as pessoas se multiplicaram, a demografia fez o seu trabalho, mas em termos relativos também a pobreza diminuiu acentuadamente. Né? Em 2015, pela primeira vez, o Banco Mundial estima que menos de 10% da população mundial ficou abaixo da linha de pobreza, né? Que é uma linha fixada em $1,9 por dia. Esse mesmo número, há 6 décadas atrás, era próximo de 50% da população. Né? Então é uma queda dramática do ponto de vista da pobreza relativa. Então o mundo tem uma história de sucesso muito significativa, muito positiva nas últimas 4, 5 décadas, de crescimento muito intenso dos países desenvolvidos, de países emergentes. E o que aconteceu depois de 2008 é que, aparentemente, esse ciclo acentuado de crescimento econômico, ele arrefece. E, inicialmente, pela perspectiva de que, bom, houve uma crise financeira nos Estados Unidos, é uma crise ligada ao mercado imobiliário, que passou para o sistema financeiro, depois isso contaminou alguns bancos na Europa, e como os países desenvolvidos pararam de crescer, também os emergentes tiveram dificuldade, né? No primeiro momento, países como o Brasil mesmo continuaram a crescer, mas depois China desacelerou, impactou o Brasil. Tem uma história que parece de macroeconomia de curto prazo, mas quando nós olhamos algumas outras variáveis de longo prazo, como produtividade, principalmente demografia, fica mais claro que há sinais de que as possibilidades desse crescimento acelerado, elas se tornam, pelo menos no curto prazo, mais lento. E é esse mundo que tende a crescer um pouco menos. Né? O Brasil, nesse último ciclo, né, e antes ainda de falar no caso do Brasil, tem um outro ponto importante quando essa abordagem que parece simples, dizer, bom, antes de a gente pensar do tamanho do desafio relativo do Brasil e quanto é importante mais ou menos para o Brasil crescer, quanto é mais impactante e mais difícil para um país como o Brasil suportar uma desaceleração do crescimento econômico, uma retração, e por isso que eu boto aquele primeiro quadro, vem dos níveis de renda per capita onde estão os países, mas não é só isso. É quando cada uma dessas regiões e desses países atingir um nível de renda per capita superior. Né? É bastante diferente para uma pessoa que perde o seu emprego, né? Se ela estava empregada com um salário bom no último ano ou nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos.
O ponto aqui é que é muito diferente falar de uma economia que atingiu há muito pouco tempo o nível de renda per capita de bem-estar econômico maior daquela que já atingiu há 30, 40, 50 anos e gerou um estoque de riqueza considerável na sociedade, que é o que aconteceu em países como Estados Unidos e Europa. Né? A gente tem um bloco de países que ficaram ricos muito rapidamente, né? Como Estados Unidos, Austrália, Irlanda, né? E passaram desse nível de 50 mil dólares de renda per capita. Tem outros países que ficaram ricos mais lentamente, mas ficaram ricos, né? Como Itália, Alemanha. E há também as histórias dos países que ao longo dessas décadas, séculos, chegaram a ser ricos e deixaram de ser ricos. Né? A própria China, que é interessante quando a gente compara a ascensão recente da China. Né? A China já foi a maior potência econômica global há bastante tempo atrás, né? Antes mesmo da Inglaterra. Se nós olharmos para o nosso vizinho, a Argentina, no início do século passado foi a terceira renda per capita global. Tá? Então há histórias também no sentido contrário, em menor quantidade, mas também aconteceram. E aqui é importante sempre, eu acho que sempre é uma melhor forma de nós tentarmos olhar para as dificuldades, os desafios, e ao mesmo tempo o que o país pode fazer, é sempre olhar para histórias internacionais. Né? Ele não vai conseguir, evidentemente, ter uma mesma história de um país como a Austrália, que tem 20 milhões de habitantes, ou vamos ter uma história parecida com a Europa, ou mesmo com os Estados Unidos, mas dá para olhar o que é mais ou menos comum, que deu certo e o que deu errado nesses países. O que é comum que deu certo nesses países? Né? Primeiro, boa educação e qualidade de capital humano. Né? As discussões sobre teoria de crescimento econômico, elas podem ser variadas, mas se é alguma coisa que é relativamente convergente, hoje na moderna teoria macroeconômica, é que no longo prazo a produtividade é a variável determinante, né, da economia. Pode ter discussões mais recentes sobre o quanto disso é só capital humano e quanto tem da qualidade das instituições, que é um tema um pouco mais subjetivo, como é que se mede isso, mas ninguém questiona que a produtividade, a qualidade do capital humano, ela está diretamente relacionada ao crescimento de longo prazo. Né? Os países podem ter impulsos maiores ou menores em períodos mais curtos de tempo, se conseguem ter uma taxa de poupança maior, se investem mais, pode botar uma série de variáveis, mas quando nós olhamos realmente diferenciais de geração de renda per capita ao longo do tempo, é a produtividade do capital humano, é a qualidade da educação. Infraestrutura, estabilidade de políticas macroeconômicas, né, abertura comercial, todas essas são variáveis relativamente mais fáceis de serem medidas com correlações positivas, né, com o crescimento econômico. Bom, e o Brasil? Né? O Brasil, dentro desse contexto, como é que é a história de crescimento do Brasil ao longo das últimas décadas, pelo menos? Né? Vamos pegar aí nos últimos 60, 70 anos. O Brasil tem, de novo, como eu disse, o Brasil não é um país que permaneceu pobre, né? Ele está numa faixa de renda que, por organismos internacionais como o Banco Mundial, é classificado como um país de renda média. Não é um país que, por exemplo, tem acesso em organismos internacionais a condições de crédito como os países da África, de Sudeste Asiático, de outros países pobres, né, ou Bolívia, enfim. Mas ele é um país de renda média, um nível de renda bastante distante ainda de países mais desenvolvidos. E essa história de crescimento, apesar de ele ser de renda média, em determinados momentos lá atrás ele cresceu a taxas muito significativas, né? Cresceu quase como o Japão durante um determinado período de tempo, da década de 60, por exemplo, início da década de 70. Né? Mas ele tem essa característica de ter, às vezes, um crescimento acelerado em um determinado período de tempo e passar por um período de ajuste maior ou de estagnação durante muito tempo, como foi na década de 80 e na década de 90. Né? Aí ele volta, faz alguns outros ajustes transitórios, a economia volta a crescer um pouco mais, mas ele não consegue ter um crescimento sustentado ao longo do tempo que lhe permitiu, por exemplo, nesse último ciclo de expansão global, chegar a um nível de riqueza maior. E é interessante que esse modelo de crescimento, claro que a gente percebe alguma evolução do ponto de vista institucional ou qualitativo, talvez, no crescimento, quando olhamos para trás e vemos que o Brasil, depois de 20, 30 anos de
de convivência com inflação elevada, conseguiu ter um regime novo de inflação mais baixo, né? Ou que conseguiu, em determinado momento do tempo, usar alguns mecanismos para ter um ajuste fiscal, uma coordenação fiscal um pouco melhor. Ele dá caras, em determinados momentos, de se aproximar de regras de crescimento econômico mais próximas daqueles países que ficaram mais próximos. Mas a gente nunca conseguiu escapar de um modelo de crescimento econômico, pelo menos nas últimas 6, 7 décadas, de um crescimento altamente dependente do Estado, né? Quer dizer, é um Estado que ele vai crescendo, o crescimento ele é dependente do Estado, que aumenta os seus gastos, que diretamente investe ou coordena os investimentos. E a prova disso é que mesmo no período recente, se nós olharmos do plano Collor para cá, né, por todas essas fases que o país passou, plano real, depois crise da Ásia lá em 97, aí faz um programa de ajuste fiscal, e metas de inflação, volta a crescer, tenta resolver o problema dos estados. Tudo que nós estamos vendo dos estados brasileiros já ocorreu no passado, né? A gente às vezes tem um pouco uma memória mais curta, né? Ou por ter a memória curta ou por ser jovem, né? A geração nova agora, dos novos economistas não viveu, né? Não viveu a experiência de alta inflação no Brasil, mas o fato é que todos esses anos o modelo ele foi mais ou menos o mesmo, né? A prova é que, mesmo com todos esses ajustes, nós saímos na década de 90 de uma carga tributária de 17, 18% do PIB para alguma coisa próxima a 38% do PIB. Nós aumentamos 20% a carga tributária, né? Porque é um Estado que a economia vai crescendo, claro, dependendo às vezes de um cenário externo mais favorável, mas muito baseado na expansão de gastos, expansão de investimentos públicos, e em determinado momento se descola da capacidade de geração de receita do Estado, se instala um déficit, né? Esse déficit ou ele vira inflação, ou ele tem que ser enfrentado com uma equação de controle de gastos de aumento de receita. Esse aumento de receita, todos os períodos de ajuste façam com que a carga tributária suba mais um pouquinho, ou vai subindo mais um pouquinho. Mas a gente nunca rediscutiu no país se esse é um modelo sustentável e até onde ele pode ir. E o interessante também, do meu ponto de vista, fica claro quando nós olhamos esse período de crescimento da década de 60 a 70, de estagnação em 80 e 90, depois uma retomada de crescimento nos anos 2000 e mais recentemente nesse boom aí de 2000, global de 2003, 2010, é que nesse novo ciclo de crescimento a economia brasileira não cresceu como o cenário global. Nós crescemos menos do que os países emergentes, claramente, né? Nossa taxa média de crescimento foi bem mais baixa, em alguns momentos menos que os países desenvolvidos, né? O que não aconteceu na década de 60, 70, onde mesmo dentro desse mesmo modelo nós crescemos significativamente mais. Vamos passar. Bom, se nós olharmos um pouco os atuais desafios aqui no Brasil, nós vamos ver que 2003 a 2010, né, nesse ciclo mais intenso de crescimento global das commodities, com aquela retração de 2007 e 2008, mas mesmo com aquela retração ainda, principalmente China conseguiu responder bem, né, com políticas anticíclicas até 2010, mas nós crescemos menos. Né? Crescemos mais do que nós mesmos no período anterior, mas crescemos menos no cenário global. Nós temos hoje uma... Então, acho que o primeiro ponto importante é que não é pequeno o problema do nível de retração econômica que nós temos hoje, né, comparado a outros países, né, pelos níveis de renda per capita que cada um atingiu. Nós temos uma dívida pública hoje que ela é em trajetória explosiva, né? Ou seja, se nós continuarmos do jeito que nós estamos, mesmo recuperando um crescimento econômico, por exemplo, da média anterior, mesmo que nós voltemos para 2,5%, essa dívida pública é explosiva, e é principalmente explosiva por um ponto que eu vou destacar depois, que é o da demografia, né? E aqui talvez seja o meu ponto central dessa história, né? Eu estou gastando esse tempo inicial para tentar mostrar que provavelmente esse modelo que nós tivemos de crescimento ele se esgotou. Esse modelo não foi suficiente para nos levar a um nível de bem-estar ou de renda material, né, per capita equivalente a que outros países fizeram. Então nosso desafio ele é maior. Mas o principal ponto aqui é que muito provavelmente os ajustes que nós vamos ter que fazer, ou a discussão sobre o modelo de crescimento econômico, os ajustes que nós vamos fazer não podem mais ser os mesmos ajustes do passado, né?
não pode ser mais um ajuste fiscal, por exemplo, clássico, como foi feito na década de 90, ou mesmo no início do governo Lula, em 2003, né, onde um pouco de controle dos gastos, ou de represamento dos gastos, e mais um empurrãozinho, algumas receitas levavam a um ajuste fiscal, e é bom, aí volta a confiança na economia, e a economia volta a crescer dentro de um cenário mais favorável global. Eu acho que tudo indica que os fatores de deterioração do cenário fiscal, né, de desequilíbrio fiscal, eles não são mais conjunturais, e há um trem demográfico por trás, que eu vou mostrar aqui, que é muito forte, e que vai empurrar contas, como a conta da Previdência, de tal maneira, né, que nós não vamos, eu não sei para onde que nós vamos sair, nós não vamos mais conseguir escapar simplesmente fazendo um ajuste desse. Quer dizer, o governo controla um pouco, represa os gastos orçamentários, bota um pouquinho mais de disciplina, discute algumas receitas transitórias e a coisa está resolvida. Nós continuamos também sendo uma economia muito fechada ao exterior, né? Muito fechada, uma das mais fechadas, dependendo dos dados, a segunda, a terceira das economias aí consideradas mais relevantes em termos de abertura econômica. Isso traz uma enorme implicação em termos de competitividade, geração de produtividade. E aqui o interessante é que todos esses desafios, educação de má qualidade, né, infraestrutura, a gente está há muito tempo, a pauta que o país discute, olha, a gente precisa discutir a Previdência, fazer reforma trabalhista, reforma tributária, ela não mudou muito essa pauta. Se a gente for olhar de uma maneira mais rigorosa, é a mesma discussão sobre a agenda Brasil de um crescimento maior há 5 anos, a 10, a 15, a 20 anos atrás. O que eu acho que efetivamente mudou é que a urgência, a necessidade disso ela é muito maior agora. Né? E ela vai, eu tenho insistido nesse ponto, eu acho que ela vai exigir da sociedade uma maturidade muito maior do que nós apresentamos até agora. Né? Nós ainda somos uma democracia relativamente jovem, mas o fato é que aqui nós achamos que, enfim, os governos, ou meia dúzia de políticos, ou o Congresso, tem que resolver uma determinada situação. A sociedade ainda é uma sociedade, às vezes, eu tenho usado uma expressão, esses dias eu vi, o Marcos Lisboa também usa, que é, né, de uma certa infantilidade da sociedade. Todo mundo acha que tem direito a algo, né, que garantiu esse direito, e ele tem que ser preservado, concorda que tem que ser feito um determinado ajuste geral, mas esse ajuste tem que ser feito por algum outro grupo de interesse, pela outra parte da sociedade. Né? Isso vale para as categorias de trabalhadores, do setor público, do setor privado, para empresários. E nós vamos ter que enfrentar, eu acho, nós não vamos passar de postergar mais esse tipo de discussão. Então eu acho que há essa inclusividade. Eu uso... por que nós estamos... Por que a crise agora, eu acho que ela é mais... Ela não é mais relevante que o Brasil para saber o que vai acontecer no final do ano, no próximo ano, do que as crises anteriores que nós tivemos, de retração econômica, né? Lá como em 2002, ou 97, 98, quando teve a crise da Ásia, ou início da década de 90, quando nós tivemos inflação. Eu não estou falando aqui sobre o ponto de vista da macroeconomia de curto prazo, eu estou falando quando nós olhamos a trajetória do país ao longo de décadas, para onde está indo o papel, o tamanho do Estado, a capacidade da sociedade financiar esse Estado, e o que está acontecendo principalmente em termos de como a população está distribuída, na estrutura etária dessa população, e como isso vai cada vez mais pressionar, diferentemente, gastos em educação, em saúde e em financiamento do sistema de aposentadoria. Não é uma discussão fácil de fazer, porque a gente aqui não tem, né, o que todo cientista gosta de ter, que é o contrafactual. Né? Quer dizer o seguinte, olha, se nós não fizermos isso, vai acontecer isso. Né? A gente não tem essa experimentação. A gente não tem como dizer hoje que se eu baixar a taxa de juros em 20% vai acontecer isso. Né? São hipóteses. Como, enfim, nós não tínhamos há 10, 15 anos atrás, a gente tinha discussão, olha, se vamos controlar os gastos aqui do setor público no Rio Grande do Sul, a situação pode acontecer essa. Quando a gente faz isso, parece que é um cenário de dramatização, né, excessiva da coisa. Então, às vezes as sociedades mais evoluídas geralmente não passam por um cenário de crise tão aguda. Né? Elas conseguem tomar medidas